Aquela noite parecia ser como todas as outras. O céu estava claro, o ar fresco, e o mundo lá fora parecia imóvel. Eles estavam juntos há 15 anos. 15 anos de casamento, 2 filhos, e uma vida que, à primeira vista, parecia perfeita. Ele, 37 anos, e ela, 35, haviam construído tudo com paciência e amor. Naquele dia, ele havia preparado uma noite especial para comemorar o aniversário de casamento. Era apenas um jantar simples, com a presença dos filhos e alguns amigos próximos. Mas ele não sabia o que estava prestes a acontecer. O jantar começou de forma tranquila. Como qualquer outro, as crianças estavam empolgadas, correndo pela casa. Ele olhou para sua esposa e viu nela a mulher com quem ele queria envelhecer. A mulher que ele acreditava que seria sua companheira para toda a vida. O clima era leve, os risos eram sinceros, e a noite parecia promissora. Ele olhou para ela com carinho. Entregou o presente, e a viu sorrir com aquele sorriso que sempre o encantava. Mas, aos poucos, algo parecia não estar certo. Ela olhava constantemente para o celular. Se levantava e saía da sala por breves momentos. Ele pensou que talvez fosse uma surpresa que ela estava preparando. Algo para tornar a noite ainda mais especial. Ele não queria pensar demais. No entanto, algo em sua mente o fez sentir que algo estava fora do lugar. Por volta das 8 horas da noite, o inesperado aconteceu. O toque da campainha interrompeu o momento. Ele se levantou curioso. Não esperava mais ninguém. Sua esposa, quase com pressa, levantou-se e disse: "Eu vou atender." Algo na sua voz o fez desconfiar. Mas ele preferiu não questionar. Seguiu-a até a porta, com as crianças atrás de si. Todas curiosas como sempre. Ao abrir a porta, um homem apareceu com uma enorme flor e uma garrafa de champanhe. Ele parecia um entregador, vestido com uma camisa polo com o logo de uma empresa local de entregas. O homem sorriu e disse: "Entrega especial para o lindo casal." Feliz aniversário. Parecia ser uma surpresa agradável. Talvez algo que seus amigos ou ela mesmo tivessem preparado. Mas, rapidamente, o clima mudou. O homem entregou as flores e se aproximou dela. Falando em voz baixa: "Você está linda hoje." Babe. O coração do marido parou. Ele sentiu o sangue gelar nas veias. Ele estava ali, atrás dela, e ouviu claramente a palavra "babe" sendo dita. Não por um amigo ou alguém conhecido, mas por um estranho, um entregador. O que foi isso? Ele se perguntou, mas antes que pudesse reagir, o homem disse algo ainda mais absurdo: "Você é uma MILF." Ele não conseguiu processar o que havia acabado de acontecer. Sua filha, de 13 anos, olhou com cara de nojo, dizendo: "EW, o que foi isso?" O pequeno de 10 anos parecia confuso, ainda sem entender o significado das palavras. Mas estava claramente desconcertado. Era o momento de um marido que, até então, acreditava em sua vida feliz. Se ver confrontado com uma verdade que nunca imaginou. Uma mentira estava prestes a ser desmascarada diante de seus olhos. Na frente de seus filhos. O homem se despediu com um sorriso e uma onda. A esposa, apressada, tentou afastá-lo, dizendo um simples "obrigado." O marido ficou parado, ainda sem acreditar no que acabara de acontecer. Ele não sabia como reagir. E o que ele sentia era um turbilhão de emoções conflitantes. O silêncio tomou conta da casa por alguns segundos. A esposa, ao tentar desviar a atenção, começou a falar rapidamente, tentando minimizar o que havia acontecido. Foi só um erro, não é nada, mas algo na expressão dela. No modo como ela evitava olhá-lo. Na maneira como ela se afastava rapidamente. Dizia algo diferente. Ele sentiu que aquilo não era apenas um acidente. Algo estava profundamente errado. Quem era ele? Ele perguntou, a voz tremendo de raiva e confusão. Ela tentou disfarçar. Disse que era apenas um entregador confuso. Mas ele sabia que havia mais. Ele sabia que havia sido enganado. Como ela se atrevia a trazer alguém para a sua casa? Um estranho. E deixá-lo fazer isso na frente dos filhos. Ele sabia que não era só um erro. Era algo mais. E ele queria saber a verdade. A noite que começara com tanto amor e promessas de felicidades agora estava prestes a se transformar em uma noite de revelações devastadoras. Parte 1. O casamento perfeito e a expectativa do homem. Tudo parecia perfeito naquela noite. O céu de outono estava limpo e sereno. Como um reflexo da vida que ele acreditava ter construído com sua esposa. Henrique, um homem de 37 anos, olhou para sua família com um sorriso satisfeito. 15 anos de casamento, 2 filhos adoráveis,
Uma casa confortável, tudo o que ele poderia desejar estava ali. Ao seu redor. Acreditava que o casamento deles era a prova de qualquer tempestade. Eles haviam superado muitas dificuldades juntos. Mas o que ele não sabia era que, naquele dia, uma nova tempestade estava prestes a se formar. Mais devastadora do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Aquela noite foi planejada por ele com tanto carinho. Ele queria que o 15º aniversário de casamento fosse algo inesquecível. Um símbolo de tudo o que haviam vivido até ali. Preparou um jantar simples, mas cheio de significado. A mesa estava posta com cuidado. E as velas acesas exalavam um brilho suave, criando uma atmosfera acolhedora. Suas crianças, Pedro e Sofia, estavam correndo pela casa, espalhando risos e gritos de excitação. Como crianças em qualquer noite de festa. Tudo parecia perfeito. Tudo parecia seguro. Ele olhou para Clara, sua esposa, e viu nela tudo o que ele sempre quis. A mulher com quem ele sonhara casar. A mãe de seus filhos. Ela estava linda naquela noite. Com um sorriso que parecia iluminar a casa. Ele se sentou ao lado dela, sentindo o calor do seu toque. E pensou em como seria bom envelhecer ao lado dela. Quando entregou o presente para Clara, uma joia delicada que ele sabia que ela amaria, ela parecia genuinamente feliz. Mas algo em sua expressão fez Henrique perceber que talvez houvesse algo mais ali. Talvez fosse só a emoção do momento. Ou talvez algo em seu olhar o fizesse sentir uma pequena inquietação que ele não soubera explicar. Mas, ele não pensou mais nisso. O que importava era aquele momento. Aquele presente e aquela noite. Mas conforme a noite avançava, a sensação de inquietação de Henrique só aumentava. Ele a viu várias vezes olhar para o celular. Sempre com um sorriso nervoso nos lábios. Mas nunca mostrando o que estava no aparelho. A cada vez que ela se levantava para sair da sala ou atender uma mensagem. Ele sentia o coração apertar. Era como se ela estivesse tentando esconder algo. Mas o que poderia ser? Ele se forçou a ignorar esses pequenos sinais. Não queria estragar a noite com pensamentos tolos. Afinal, era um momento para comemorar. Não para duvidar. Foi quando a campainha tocou que ele sentiu uma virada brusca no ar. Quem será? Pensou Henrique. Surpreso. Não esperava mais ninguém. Clara se levantou rapidamente. Sua expressão repentinamente animada. E, antes que ele pudesse perguntar, ela já estava indo até a porta. Seus passos rápidos. Como se estivesse aguardando por algo. Vou atender, disse ela com um sorriso um tanto forçado. Henrique seguiu-a por curiosidade. Pedro e Sofia, sempre cheios de energia, o acompanharam pela casa, pulando de empolgação por saberem que alguém estava na porta. Eles se aproximaram da entrada. E foi ali, naquele momento, que a vida de Henrique iria mudar para sempre. Na porta, um homem estava de pé, com uma grande buquê de flores e uma garrafa de champanhe. Ele estava vestido com uma camisa polo de uma empresa local de entregas. Ele sorriu, parecia amigável, e disse: entrega especial para o lindo casal. Feliz aniversário. Henrique deu um sorriso nervoso, aliviado pela surpresa agradável. Ele estava pronto para agradecer. Até que o homem deu um passo à frente e, em um gesto tão natural quanto se conhecessem há anos, disse a Clara: você está linda hoje. Babe. O sorriso de Henrique congelou. O mundo ao seu redor se desfez por um segundo. Ele olhou para Clara, seu rosto agora tomado por um rubor nervoso. Mas uma tensão que ele não conseguia ignorar. Ele tentou respirar fundo, mas o nó na garganta só aumentava. O homem olhou para ele, como se tivesse acabado de perceber a presença do marido. E então, em um tom ainda mais impertinente, completou: e você, Sot Milf? Henrique sentiu o sangue ferver. Aquelas palavras soavam como uma facada no coração. E mais doloroso ainda foi o fato de Clara não reagir como ele esperava. Ela não parecia surpresa. Não parecia constrangida de verdade. Ela apenas tentou suavizar, pegando a garrafa de champanhe e dizendo, rapidamente, como se nada de estranho tivesse ocorrido: muito obrigada. Isso vai ser tudo por hoje. Mas as palavras não saíam da cabeça de Henrique. Babe, Sot Milf, na nossa casa, na frente dos nossos filhos. Ele não sabia o que fazer com aquela raiva crescente. Com a confusão que se formava em sua mente. Não conseguia mais acreditar no que via. Aquela mulher, a mulher com quem ele passou 15 anos, estava sendo chamada assim por um homem que nem sequer conheciam. Mas o que mais o torturava era a falta de reação de Clara. Sua total calma diante de tudo. Ele forçou um sorriso e fechou a porta, sentindo uma onda de raiva e dor percorrer seu corpo.
Aquele homem tinha saído da sua casa. Mas a bagunça que ele deixou para trás era muito mais profunda do que Henrique poderia entender naquele momento. Ele olhou para Clara, que estava com a cabeça baixa, mexendo nervosamente na garrafa de champanhe. Ele precisava de respostas. Ele não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Então, com a voz firme, mas trêmula de emoção, ele perguntou: o que foi aquilo? Clara, você conhece aquele homem? Ela se virou lentamente, sem encará-lo, e respondeu, com a voz baixa, tentando evitar o contato visual: é só um entregador. Um erro, um mal-entendido. Não tem nada de mais. Henrique, vamos deixar isso para lá. Ok, não deixe isso estragar a nossa noite. Henrique sabia que havia algo mais. Mas não queria causar um confronto em frente aos filhos. Ele respirou fundo e, com toda a sua força, decidiu não responder naquele momento. Mas a verdade, como uma sombra crescente, começou a rondar cada canto daquela casa. Cada palavra trocada, cada gesto. Ele sabia que algo estava errado. E estava determinado a descobrir o que era. Parte 2. O convidado surpresa. A campainha tocou. O som estridente cortou o ar, interrompendo a rotina tranquila da noite. E fez o coração de Henrique disparar. Não era uma campainha qualquer. Era como se aquele som tivesse sido um sinal de que tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. Ele tentou se convencer de que estava apenas sendo paranoico. Que não havia razão para tanta tensão. Mas lá estava ele, já com o estômago apertado, sentindo que o pior estava por vir. Clara, que estava no meio de uma conversa com as crianças, levantou-se rapidamente. Sua expressão, que antes era calma, agora estava marcada por uma ligeira apreensão. Ela não olhou para Henrique enquanto caminhava até a porta. Mas ele não pode deixar de notar como ela estava ligeiramente mais apressada do que o normal. Talvez fosse apenas uma coincidência. Talvez fosse apenas o calor da noite e a excitação do momento. Mas algo nela, algo em seu comportamento, fez o instinto de Henrique despertar. Ela estava escondendo algo. Ele podia sentir isso no ar. Eu vou atender, disse Clara, com uma voz ligeiramente tensa. Henrique, sem saber porquê, seguiu-a de perto, uma sensação de desconforto crescendo dentro de si. As crianças, sempre curiosas, seguiram atrás. E a casa, que antes estava cheia de risos e alegria, agora parecia impregnada de uma sensação estranha e pesada. A porta se abriu, e lá estava ele, um homem alto, de camisa polo com o logótipo de uma empresa de entregas. Ele segurava um grande buquê de flores e uma garrafa de champanhe. Henrique sentiu um alívio momentâneo, como se finalmente a tensão tivesse sido quebrada. Talvez fosse só mais uma surpresa de algum amigo ou algo que Clara havia organizado para ele. Um presente de casamento. Ele sorriu, tentando afastar o mal-estar que ainda persistia em seu peito. Entrega especial para o lindo casal. Feliz aniversário, disse o homem com um sorriso largo, entregando as flores. O gesto era doce, aparentemente inocente, e Henrique se viu relaxando por um momento. Mas isso durou pouco. O homem, ao entregar as flores, fez um gesto inesperado e, com um tom suave, disse a Clara: você está linda hoje. Babe. Henrique sentiu o sangue gelar. Ele não conseguia processar o que acabara de ouvir. A palavra, babe, dita de forma tão casual, tão íntima, foi como um choque elétrico que percorreu seu corpo. Ele piscou, incrédulo, sentindo uma raiva crescente. Mas o pior estava por vir. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o homem olhou para ele, aparentemente percebendo a presença de Henrique pela primeira vez. E, com um sorriso descompromissado, completou: e você é uma hot milf? Henrique não sabia se suas mãos estavam tremendo de raiva ou de choque. Ele ficou paralisado por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Tentando entender por que aquele homem, um completo estranho, estava falando daquela forma com sua esposa. E pior, na frente de seus filhos. Sua filha, Sofia, olhou para o homem com repulsa. Seus olhos arregalados e a boca aberta em descrença. EW. O que foi isso? Ela perguntou, sua voz cheia de nojo. Henrique sentiu uma mistura de vergonha e raiva. Mas o mais doloroso foi ver a confusão no rosto de seu filho Pedro, de apenas 10 anos. Que não entendia o que acabara de acontecer. Mas sabia que algo estava errado. Clara, provavelmente tentando evitar uma explosão, rapidamente pegou a garrafa de champanhe do homem, quase empurrando-o para fora da porta. Obrigado. Isso vai ser tudo, disse ela com uma voz forçada. Mas Henrique podia ouvir o pânico subjacente em suas palavras.
Ela o despediu rapidamente, como se não quisesse que o homem dissesse mais nada. Ele deu uma pequena onda e se afastou, mas não antes de lançar um último olhar em Clara, dizendo: "Até logo, linda." Quando a porta se fechou, Henrique ficou ali, congelado, sem saber o que fazer. Ele olhou para Clara, que estava paralisada, tentando parecer normal, mas havia algo em seus olhos. Era como se ela estivesse tentando esconder algo. Mas não havia mais espaço para esconder nada. Ele estava desconfiado, confuso e, ao mesmo tempo, profundamente ferido. Quem era aquele homem? Clara, ele perguntou, a voz mais suave do que ele imaginava ser possível, tentando controlar a raiva que queimava por dentro. Ela parecia ter dificuldade em olhar para ele. Seus olhos estavam baixos, e ela começou a brincar com a garrafa de champanhe, mexendo-a sem parar. Ele não sabia se ela estava tentando dar uma desculpa, ou se estava simplesmente evitando o confronto. Era só um entregador. Henrique, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Eu não sei o que aconteceu. Ele provavelmente estava meio, sei lá, bêbado, ou algo assim. Só um erro, nada demais. Henrique fechou os olhos, tentando se controlar. Ele sabia que estava sendo enganado. Mas ele também sabia que, naquele momento, não podia perder o controle. Não na frente das crianças. Mas o que ele não sabia era que, naquele momento, a mentira dela estava sendo construída diante de seus olhos. Uma mentira que ele começava a perceber. Com um aperto no peito. Seria muito maior do que ele imaginava. Ele chamou você de Bab e Zot Milf. Clara, como é que um entregador, que nem nos conhece, faria isso? Henrique disse, sua voz agora mais firme. Mas ainda assim, tentando manter a calma. Eu não acredito em nada do que você está me dizendo. Clara, ao perceber que não poderia mais esconder a verdade, virou-se, com os olhos lacrimejando. Sussurrou, Henrique, não é o que você pensa. Eu não sei o que fazer. Não é o que parece. Eu juro. O nó na garganta de Henrique apertou ainda mais. Ele queria acreditar nela. Queria acreditar que aquilo era só uma confusão. Uma situação estranha. Mas algo em seu coração dizia que isso era mais do que ele estava disposto a admitir. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, as crianças, silenciosas, começaram a andar em direção à cozinha. Provavelmente para escapar da tensão no ar. Ele olhou para elas, sentindo uma tristeza profunda. Não importava o que acontecesse a seguir. Ele sabia que as crianças estavam presenciando algo que jamais deveriam ter visto. E isso, por si só, era uma dor que ele não conseguia suportar. Parte 3. O desentendimento e a defesa de ela. Agora, com o coração pesado e o espírito dividido, Henrique sabia que não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. O que antes parecia ser uma simples surpresa, agora se revelava como um enredo de mentiras e enganos que ele não sabia como lidar. A mentira estava crescendo em torno dele. E ele sabia que seria impossível voltar atrás. A história de Clara estava se desfazendo. E a verdade, ainda oculta, começava a se infiltrar em sua mente, forçando-o a confrontá-la de uma vez por todas. A noite, que começou com a promessa de celebração e amor, agora parecia uma enorme mentira. Uma prisão de palavras não ditas e gestos dissimulados. Henrique estava parado no corredor, observando Clara, que evitava olhá-lo. A tensão entre eles era palpável. E o silêncio ensurdecedor parecia carregar o peso de todo o desgaste emocional que ele estava tentando processar. Ele sentia como se uma grande nuvem de desconfiança estivesse tomando conta da casa, obscurecendo tudo ao redor. Ele não conseguia entender como ela, a mulher com quem ele passara a vida, a mãe dos seus filhos, poderia fazer algo assim. Como ela pode convidar um homem, não só para sua casa, mas para um momento tão íntimo, e deixá-lo falar aquelas palavras. A dor se espalhava pelo corpo de Henrique. Cada respiração parecia mais difícil que a anterior. Ele não sabia se sentia raiva, tristeza ou uma sensação de traição que dilacerava sua alma. Henrique fechou os olhos por um instante, tentando se acalmar, mas a imagem do homem na porta, dizendo aquelas palavras horríveis para Clara, não saia de sua mente. Ele sabia que algo estava errado. Algo mais profundo estava acontecendo. E não podia ignorar mais. Quando ele a enfrentou, o nó em sua garganta ficou maior. Clara, quem é ele? A pergunta foi direta, sem rodeios. Ele olhou para ela com os olhos cheios de dor e raiva. Eu preciso saber. Quem é aquele homem? Você o conhece? Clara estava de costas para ele, mexendo na garrafa de champanhe que o entregador deixara.
evitando a pergunta como se pudesse fugir da resposta. Cada movimento dela parecia uma tentativa de esconder algo maior. Algo que ela já sabia que não poderia ser encoberto por muito mais tempo. Henrique sentiu um arrepio de raiva. Ele estava cansado das mentiras. Cansado de ser deixado na escuridão. Eu já te falei, Henrique. Ele é só um entregador. Eu não sei o que ele quis dizer com aquelas palavras. Ele estava só, sendo inconveniente. Isso é tudo. Clara tentou falar com uma calma que estava longe de parecer genuína. Sua voz tremia, e a falta de convicção em suas palavras era palpável. Ela se virou para ele. Seus olhos evitavam os dele. Mas a expressão em seu rosto dizia mais do que ela queria admitir. Henrique sentiu o calor crescente de frustração. Não podia acreditar que ela estava tentando fazer com que ele acreditasse naquela história absurda. Ele tentou respirar fundo, controlar a raiva que estava borbulhando dentro dele. A dor era como um punhal fincado em seu peito. E ele sabia que, se não tirasse a verdade dela agora, nada mais entre eles seria real. Você quer que eu acredite nisso? Clara, ele perguntou, a voz já mais alta, mais tensa, que um estranho, que você nem conhece, entra na nossa casa e chama você de Babe e Sot Milf. Como você explica isso? Como você explica que ele sabia exatamente o que dizer? Isso não faz sentido. Não tem como ser um erro. Clara fechou os olhos por um segundo, claramente lutando com algo dentro de si. Algo que ela não queria ou não podia admitir. Henrique observou a luta interna dela. E foi nesse momento que ele soube. Ele sabia que ela estava escondendo algo. Não era mais apenas uma questão de uma palavra equivocada ou um gesto mal interpretado. Era muito mais do que isso. Ele queria entender, mas as respostas que ela dava estavam se desfazendo rapidamente como areia nas mãos. Ela finalmente o encarou, os olhos cheios de uma mistura de vergonha e raiva. Henrique, você está exagerando, ela disse, levantando a voz pela primeira vez naquela noite. Eu não te pedi para acreditar em mim. Eu só, não sei o que ele queria. Ele é um cara do meu trabalho. Ok, eu só pensei que seria uma coisa divertida. Uma surpresa, só isso, não foi nada demais. Você está fazendo um drama por nada. Henrique ficou atônito. Ele não conseguia entender. Ela estava tentando minimizar tudo. Tentando fazer com que ele acreditasse que tudo o que ele estava sentindo era um exagero. Ele sentiu uma raiva crescente. Mas também uma tristeza profunda. Um lamento por ter chegado a este ponto. A mulher que ele amava. A mulher com quem ele pensou que teria uma vida inteira. Agora estava fazendo tudo o que podia para apagar a dor que ela mesma causou. Ele a olhou por um longo tempo. Seu peito apertado. O coração despedaçado. O silêncio entre eles era quase insuportável. O que mais ele poderia dizer? O que mais ele precisava saber para entender a profundidade da mentira que estava sendo imposta a ele? Mas antes que ele pudesse reagir, Clara continuou, mais calma agora, com um tom de quem estava tentando se justificar. Eu não sei o que aconteceu. Henrique, eu só estava me sentindo perdida. É complicado. Não é o que você pensa. Por favor, tente me entender. Sua voz se quebrou, e ela olhou para ele, procurando algum tipo de compaixão. Mas Henrique não podia mais dar isso a ela. Ele sentiu algo em seu peito quebrar de vez. O que ele sentia agora não era apenas raiva ou tristeza. Era uma sensação de perda irreparável. Complicado, ele repetiu, quase sem conseguir acreditar. Então, você acha que tudo isso é complicado? Olha o que você fez. Clara, você não pode esperar que eu apenas entenda isso. Você me traiu. Você me colocou em uma situação onde eu não posso mais confiar em você. Você me fez acreditar em algo que agora vejo que nunca foi real. Clara estava de pé, agora visivelmente desconfortável. As palavras de Henrique a atingiram com a força de um soco no estômago. Ela não sabia o que fazer. Ela sabia que tinha errado. Mas ela também sabia que não poderia mais voltar atrás. Henrique respirou fundo, tentando controlar sua raiva. Ele precisava de respostas. Ele precisava de clareza. E a verdade estava ali, bem diante dele. Mas ela estava resistindo a admitir. Ele se afastou, passando por ela sem dizer uma palavra. O silêncio entre eles agora mais pesado do que nunca. Eu não sei mais o que fazer. Clara, ele murmurou, a dor clara em sua voz. Eu não sei como seguir em frente depois disso. Eu não posso mais confiar em você. Ele se virou e caminhou em direção ao corredor. As palavras ainda ecoando em sua mente. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Clara ficou parada, seus ombros caindo,
enquanto as lágrimas começaram a cair. Ela sabia que estava perdendo tudo. Mas não conseguia encontrar a força para lutar por algo que ela sabia que já estava quebrado. Transição para a parte 4, a investigação e a descoberta da mentira. O que Henrique não sabia era que, mesmo que ele já sentisse o peso da traição, a verdade que ele estava prestes a descobrir iria colocar tudo o que ele acreditava sobre sua esposa e seu casamento em um novo e talvez definitivo lugar. O que Clara ainda tentava esconder não era apenas uma falha ou um erro, mas algo muito mais profundo e devastador. E a investigação de Henrique estava apenas começando. Henrique não conseguiu dormir. Os minutos arrastavam-se como horas. E o peso da traição, da dúvida, da mentira que pairava sobre ele o impedia de encontrar qualquer paz. Ele sentia como se sua vida tivesse sido engolida por um abismo de incertezas. Durante toda a noite, sua mente martelava sobre o que acontecera com Clara e o misterioso entregador. Ele sentia que tudo o que ele acreditava estava sendo destruído. E a dor do abandono era como uma faca cortando sua alma. A raiva misturava-se com a dor, criando uma tempestade de emoções que ele não sabia como controlar. Ele olhou para os filhos, dormindo tranquilamente na cama. Pedro, com seu rosto sereno, parecia tão inocente, sem saber o que estava acontecendo na vida dos pais. Sofia, mais velha, talvez já começasse a perceber as rachaduras no casamento deles. Mas Henrique não queria envolver as crianças nessa dor. Ele estava determinado a resolver as coisas por conta própria, de uma forma ou de outra. Mas a dúvida era insuportável. A mentira que Clara havia contado sobre o entregador estava enraizada em sua mente. E ele sabia que não poderia seguir em frente sem descobrir a verdade. Ele precisava de respostas. O homem na porta não era apenas um acaso, havia algo mais ali. Ele sentiu isso no fundo de seu coração. Na manhã seguinte, Henrique fez o que qualquer homem perturbado faria, foi atrás da verdade. Ele pegou o telefone e ligou para a empresa de entregas. Precisava saber se o tal homem realmente era um entregador da companhia. A voz na linha foi fria, profissional, mas quando Henrique mencionou o nome da empresa e o endereço, a resposta que ele obteve foi desconcertante. Apenas um momento, senhor, disse a atendente. Henrique sentiu um aperto crescente no peito. Ele não sabia o que esperar. Mas algo lhe dizia que, no fundo, ele já sabia. A voz voltou, quase hesitante. Lamento, senhor, mas não temos nenhum registro de entrega no endereço que o senhor forneceu para o dia de ontem. Não houve nenhuma entrega agendada para essa data ou esse local. Henrique ficou em silêncio, processando a informação. Aquilo confirmava o que ele já desconfiava: o homem não era um entregador qualquer. Ele sabia o que estava fazendo ali. E mais, ele tinha sido enviado por Clara. Sua cabeça girava, e a raiva o dominava. Mas ele sabia que precisava de mais. Ele precisava do rosto da mentira. Ele precisava confrontar Clara de forma definitiva. Ele então ligou para um amigo próximo. Marcos. Alguém em quem confiava. Alguém que poderia ajudá-lo a resolver essa situação. Marcos sempre teve um olho atento. E era conhecido por ser perspicaz. Um bom conselheiro. Henrique explicou a situação. Sem perder um detalhe, Marcos ouviu em silêncio, antes de dar sua opinião. Henrique, você não pode deixar isso passar. Ela está mentindo para você. E esse cara, ele está em algum lugar nessa história. Vamos descobrir quem ele é. Marcos foi direto, como sempre, e Henrique sentiu um alívio momentâneo ao perceber que não estava sozinho. A investigação começou a tomar forma. Marcos e Henrique passaram os próximos dias fazendo buscas discretas sobre o tal entregador. Eles encontraram o nome de um homem chamado Jason, um colega de trabalho de Clara. Como Henrique soubera por meio de uma conversa superficial que ele havia ouvido entre ela e uma amiga. Mas o nome Jason foi um ponto de partida. A questão era, o que ele realmente sabia? Henrique, cada vez mais obcecado pela necessidade de encontrar respostas, começou a seguir o homem. Ele sabia que isso não era o ideal, mas a necessidade de descobrir a verdade, de ter alguma certeza, o consumia. Ele seguiu Jason em vários momentos, tentando encontrar uma brecha na história que pudesse finalmente confirmar suas piores suspeitas. O que Henrique não sabia era que, durante esse período, Clara começava a perceber que o marido não estava mais agindo como antes. Ela sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender até onde Henrique estava disposto a ir. Ela tentava justificar seus atos, mas dentro dela, uma parte de sua consciência estava começando a ceder. Ela sabia que havia ultrapassado todos os limites.
Mas, em vez de procurar ajuda, se afundava ainda mais na mentira. Quando Henrique finalmente descobriu o endereço de Jason, sua mente ficou em frangalhos. Ele se preparou para o confronto. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia que ele já sabia a verdade. O rosto de Jason não era importante. Mas o que ele representava era. Ele era o reflexo do que Henrique mais temia, a traição. No dia do confronto, Henrique se armou de coragem. Ele foi até a casa de Jason com Marcos ao seu lado. Quando a porta se abriu, Jason parecia surpreso, mas também não tentou esconder nada. Henrique o olhou diretamente nos olhos, com uma calma gelada que o assustou. Ele não estava ali para gritar ou brigar. Ele queria apenas a verdade. Jason, eu sei quem você é, e sei o que aconteceu. Quero que você me diga a verdade. O que você tem a ver com minha esposa? Henrique perguntou, a voz firme. Jason, sem hesitar, deu um passo atrás. Ele suspirou, como se já soubesse que esse momento chegaria. Ela me convidou. Clara me convidou para o aniversário de casamento dela. Henrique, ela me disse que as coisas entre vocês já estavam acabadas. Que ela estava infeliz. Ela disse que queria ver você se preocupar. Vê-lo lutar por ela. Porque ela estava perdendo a esperança. Henrique sentiu o chão se abrir sob seus pés. As palavras de Jason soaram como uma facada em seu peito. Ele sentiu um vazio absoluto. Uma sensação de desamparo que o consumia. Tudo o que ele acreditava sobre seu casamento estava sendo desmontado peça por peça. Mas o pior ainda estava por vir. Transição para a parte 5, a confissão e a confrontação final. Henrique estava agora diante da verdade. E tudo o que ele conhecia sobre Clara, sobre o casamento deles, estava desmoronando. O que ele sentia não era apenas raiva, mas uma dor profunda, uma sensação de estar perdido em um mundo de mentiras e manipulação. Ele sabia que a história ainda não tinha acabado, que a luta pela verdade ainda estava longe de terminar. O que ele faria com essa dor? Como ele reagiria à verdade que, até aquele momento, ele não tinha coragem de enfrentar? O próximo passo seria o mais difícil de todos. Henrique entrou na casa de Jason com um passo firme. Mas dentro de si, uma tempestade estava prestes a eclodir. O que ele soubera até aquele momento era devastador. Mas a verdade que ele ainda não tinha em sua totalidade se apresentava de uma forma que ele não estava pronto para encarar. Ele precisava entender. Precisava ouvir de Clara. Precisava confrontá-la diretamente. Sem mais mentiras. Sem mais joguinhos. Mas ao entrar na casa de Jason, algo se rompeu dentro dele. Ele já sabia o suficiente para saber que tudo que ele conhecia estava desmoronando como um castelo de cartas. Jason, com seu semblante de quem já esperava o pior, ficou parado, sem reagir. A frieza de Henrique naquela situação era o que mais o assombrava. Ele sabia que estava sendo desmascarado. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele queria que tudo fosse dito. Que as palavras saíssem. Que Henrique soubesse a verdade. Ele não poderia mais se esconder atrás de um muro de falsas desculpas. Ela me convidou, disse Jason finalmente, com uma calma surpreendente. Ela me disse que tudo estava acabado entre vocês. Que ela não sentia mais nada por você. E que se você realmente a amasse, deveria lutar por ela. Porque ela estava em dúvida. Eu não queria ser esse cara. Henrique, mas ela me fez acreditar que eu estava fazendo a coisa certa. Henrique fechou os olhos por um momento, respirando fundo, tentando conter o turbilhão de emoções que quase o paralisava. A dor que ele sentia ao ouvir as palavras de Jason não era apenas sobre a traição em si, mas sobre a traição da confiança, do amor que ele acreditava ter compartilhado com Clara. Ele havia sido reduzido a uma peça em um jogo que ele não sabia que estava jogando. As palavras de Jason ecoaram em sua mente. Ela me fez acreditar. Mas quem era Clara para fazer isso? Ele se sentiu desvalorizado, como se toda a sua existência tivesse sido uma fachada para o desejo egoísta de alguém que não se importava com ele. Então, é isso? Henrique perguntou, tentando manter a voz controlada. Mas a raiva transbordava em cada palavra. Você estava esperando que eu, o quê? Que eu visse outro homem. Outro tipo, ao meu lado, para perceber o quanto te amo. Você se tornou parte desse jogo sujo. Desse teatro. E ainda teve a audácia de me convidar para que eu visse tudo. Você me usou como parte do seu experimento emocional. E o pior de tudo é que você fez isso na nossa casa. Jason ficou em silêncio por um momento. O peso das palavras de Henrique pairando no ar. Ele sabia que Henrique estava certo. Que ele era um acessório na manipulação de Clara. Mas a culpa, a vergonha,
Ele não podia mais afastar. Sentia como se fosse um fantoche em uma história que não havia escrito. Ele olhou para Henrique, que agora parecia um homem desfeito. Alguém que, por mais forte que fosse, estava completamente quebrado pela situação. Henrique, com o coração partido e a mente turvada, sabia que não podia mais continuar ali. Ouvindo as explicações de Jason, ele estava tão furioso, tão confuso, que não conseguia mais encontrar palavras. Ele sabia que, por mais que quisesse respostas, elas não mudariam o que estava feito. A dor que ele sentia não se apagaria com mais palavras, com mais mentiras. Ele se virou para sair. Mas antes de sair pela porta, uma última coisa precisava ser dita. Não era mais sobre Jason ou sobre as mentiras dele. Era sobre Clara. Eu pensei que sabia o que era amor, Jason, mas hoje, eu vi o verdadeiro significado da traição. Eu amava Clara, mas ela não era mais a mulher que eu conhecia. Eu era só um homem em um jogo que não fazia mais sentido. Henrique virou-se, mas a dor de ver tudo que ele acreditava desmoronar era um peso que ele não podia mais carregar sozinho. Ao sair, ele não sabia o que faria a seguir, mas sabia que não podia mais voltar atrás. O casamento que ele conhecia estava acabado, e agora ele precisava enfrentar as consequências. Henrique sentia seu corpo pesado, quase como se estivesse se arrastando até a próxima etapa de sua vida. Mas havia algo em seu coração que não conseguia apagar. Ele sabia que, para seguir em frente, ele precisava enfrentar Clara, encarar a verdade de frente e finalmente ter a conversa que ele sempre temia. A conversa com a mulher que ele pensava conhecer. O confronto final, onde tudo seria revelado, onde as mentiras não teriam mais poder sobre ele. Ao voltar para casa, o silêncio da casa era opressor. As crianças estavam na escola. E Clara estava sozinha. Ela sabia que Henrique havia descoberto a verdade. Ele sabia que ela estava esperando por aquele momento. E ela temia, mais do que qualquer outra coisa, o que viria a seguir. Henrique entrou. A casa parecia fria, como se todos os sentimentos bons tivessem desaparecido dali. Clara estava na sala, e ao vê-lo, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela sabia o que ele estava prestes a dizer, mas não sabia como lidar com isso. Henrique a olhou com uma mistura de raiva e dor. Sua voz quebrando enquanto falava: "Eu sei de tudo. Eu sei o que aconteceu. Clara, eu sei que você me usou. Que me fez acreditar que estava tudo bem. Quando, na verdade, você estava me traindo, manipulando a minha dor, me deixando na escuridão. Não há mais o que dizer. Não há mais explicações que eu queira ouvir." Clara olhou para ele, os olhos marejados de lágrimas. Mas o silêncio que pairava entre eles era mais pesado do que qualquer palavra que ela pudesse dizer. A verdade já estava exposta. E não havia mais volta. Henrique respirou fundo, tentando se acalmar, mas a sensação de perda era esmagadora. Ele sabia que aquele seria o fim. Não havia mais como reconstruir o que tinha sido destruído. Não após tudo o que aconteceu. Ele olhou para ela uma última vez, tentando encontrar algo, qualquer coisa que ainda justificasse o amor que ele sentia por ela. Mas ele não encontrou. Só encontrou o fim. "Eu não posso mais ficar aqui. Clara", ele disse, a voz sombria e firme. "Você me perdeu. E agora, estou indo embora. Para sempre." Transição para a parte 6, o caminho à frente. Agora, o caminho à frente não seria fácil. A dor de Henrique estava longe de ser superada. Mas ele sabia que precisava se afastar. A dor e a traição ainda o perseguiam. Mas ele começava a perceber que, por mais que o amor dele por Clara tivesse sido verdadeiro, a vida exigia algo mais de sua alma. Ele começava a se reconstruir. A entender que, talvez, a verdadeira jornada fosse a de aprender a se redescobrir. Ele estava pronto para dar o próximo passo. Para entender o que significava realmente seguir em frente. Por ele e por seus filhos. A estrada ainda era longa. Mas ele agora estava mais forte. Henrique estava parado no meio da sala, olhando ao redor, tentando entender onde tudo havia dado errado. A casa, que antes era cheia de risos e promessas, agora parecia um palco vazio, onde ele não sabia mais qual papel desempenhava. O que restava entre ele e Clara não era mais um casamento, era uma ruína. Uma construção desfeita por mentiras e traições. Ele não sabia se estava tomando a decisão certa. Mas sabia que não havia mais como voltar atrás. O peso de sua decisão estava tão pesado que ele mal conseguia respirar. Mas sabia que não podia mais viver daquela forma. Ele pegou o celular mais uma vez. As mensagens de Clara ainda estavam lá, piscando na tela, pedindo desculpas, tentando justificar-se.
implorando por uma segunda chance. Mas Henrique já não conseguia mais ver um caminho de volta. A confiança que ele tivera nela estava destruída. Não por um erro, mas por escolhas conscientes que ela fizera. Ele não conseguia mais se iludir. A dor de perder tudo o que acreditava foi como um soco no estômago. Mas também houve algo mais profundo. Uma sensação de que ele precisava seguir em frente. Ele precisava reconstruir sua vida. Eu não posso mais viver assim. Henrique murmurou para si mesmo. Sua voz trêmula de emoção. Mas a decisão estava tomada. Ele precisava ir. A mentira, a dor, a humilhação. Tudo o que ele sentia precisava ser deixado para trás. E ele precisava caminhar para um futuro incerto. Mas que ao menos seria dele. Ele não podia mais se esconder na sombra de um relacionamento que já não existia. Ele olhou para os filhos. Dormindo em seus quartos. Pedro e Sofia, ainda tão jovens, não tinham ideia do que estava acontecendo. Mas Henrique sabia que eles estavam sendo afetados. Ele não podia mais permitir que sua dor fosse o ambiente em que eles crescessem. Era hora de dar a eles a estabilidade que ele poderia oferecer. Longe da confusão emocional que ele agora sentia. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que a separação afetaria suas vidas. E isso o cortava por dentro. Clara entrou na sala. E Henrique sabia que aquele seria o momento decisivo. Ela estava com os olhos vermelhos. O rosto marcado pelas lágrimas. Mas não havia mais espaço para compaixão. Ele já não conseguia mais sentir pena dela. Ele sentia dor, mas também uma raiva silenciosa. Uma raiva do quanto ele fora enganado. Do quanto ele havia sido cego. As palavras dela já não faziam mais sentido. Henrique, por favor, não faça isso. Eu sei que errei. Eu te amo. Por favor, me dá uma chance. Clara começou, mas a voz dele a interrompeu. Ela estava se aproximando dele. Mas Henrique deu um passo atrás. Determinado. Você me traiu. Clara, não foi só um erro. Você destruiu tudo. Eu não posso mais viver com você. Sabendo que você fez isso. Não só comigo, mas com os nossos filhos também. Não posso mais ser o homem que vive com essa mentira todos os dias. Eu não posso mais viver na escuridão que você criou. Clara ficou em silêncio, as palavras dela travadas na garganta. Ela sabia que o que Henrique estava dizendo era verdade. Não havia mais o que defender. Ela sabia o que fizera. Sabia o quanto havia ferido a confiança dele. Mas não podia mudar o que já estava feito. Eu não posso mais acreditar em você. Clara, não depois de tudo isso. Eu te dei meu coração. Dei minha vida a você. E você destruiu tudo isso por uma ilusão. Por um desejo egoísta. Eu não sou mais o homem que você conheceu. Não sou mais aquele homem que confiava em você de olhos fechados. Eu não posso mais fazer isso. Henrique falou com uma frieza que ele mesmo não sabia que possuía. A raiva e a dor se misturaram. Mas ele também sentia uma clareza que nunca experimentara antes. Ele sabia que estava fazendo a coisa certa. Ele sabia que precisava seguir em frente. Não apenas para ele, mas para os filhos. Eles mereciam mais do que essa dor. Mais do que viver no meio de uma mentira. Clara não sabia o que fazer. Ela sabia que perdera Henrique. Mas algo dentro dela ainda tentava encontrar uma forma de salvar o que restava. Henrique, por favor, me perdoa. Ela sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas. Mas Henrique a interrompeu, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Eu não posso te perdoar. Clara, eu realmente queria, mas não posso mais. Eu já não sei quem você é, eu não sei mais quem nós somos. Ele deu um passo atrás. Caminhando para a porta, Clara tentou segui-lo, mas ele se virou. O olhar que ele lançou nela estava cheio de dor. Mas também de uma decisão inabalável. Ele não estava mais disposto a se perder naquilo. Ele sabia que, se não fosse agora, ele nunca mais teria coragem de tomar essa decisão. Eu vou embora, Clara. Eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais viver com você. Eu vou embora para dar aos meus filhos o que eles merecem. Eu espero que você, um dia, possa entender o que fez. Ele pegou as malas e, com o coração apertado, saiu da casa. Clara ficou para trás, o rosto coberto de lágrimas. Mas Henrique sabia que sua decisão estava tomada. Ele não olhou para trás. Não porque não se importasse, mas porque sabia que, se fizesse isso, nunca mais teria coragem de seguir em frente. Ele precisava dar o primeiro passo. Para ele, para seus filhos. Transição para o novo começo. Henrique estava fora de casa. As portas fechadas atrás de si. O futuro ainda era incerto. Mas ele estava determinado a reconstruir sua vida.
Ele sabia que o caminho seria difícil. Que o luto e a dor o acompanhariam por muito tempo. Mas ao menos ele estava agora no controle. Ele precisava encontrar sua paz. Sua liberdade. E com o tempo, talvez ele pudesse perdoar. Talvez ele pudesse, finalmente, aprender a viver novamente. Mas por agora, ele estava focado em um único objetivo: ser o melhor pai que ele poderia ser para Pedro e Sofia. E dar a eles a estabilidade que eles tanto mereciam. A estrada à frente estava vazia. Mas Henrique estava finalmente pronto para começar a caminhar por ela. Devido a tudo o que aconteceu, eu sei que a vida vai levar um tempo para se reconstruir. Mas, ao olhar para trás, posso ver que cada passo que tomei me levou para mais perto da minha verdade. A dor que senti, as lágrimas que derramei, tudo isso me trouxe uma clareza que eu nunca imaginei ter. Às vezes, a vida nos ensina da maneira mais difícil. Mas é exatamente isso que nos permite crescer e encontrar nosso caminho. O mais importante é nunca perdermos a esperança. Mesmo quando parece que tudo está perdido. Agora, como uma pessoa diferente, uma versão mais forte de mim mesmo, eu posso finalmente dizer que o pior já passou. E com isso, vou seguir em frente, focando no que realmente importa: a minha felicidade, a minha paz de espírito e, claro, o amor que posso dar aos meus filhos. Obrigado por acompanhar essa jornada. Se você gostou dessa história e quer ver mais vídeos como esse, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Comente o que você achou. Me conte suas opiniões e reflexões. Pois cada comentário e apoio de vocês me motiva a trazer mais histórias emocionantes e autênticas como essa. Até a próxima!